Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Venho fazer um vídeo sobre política e sobre uma figura controvérsia da história recente de Portugal, com o seguinte título: A vida de Durão Barroso, um oportunista político sem pátria e traidor de Portugal e do povo português. Ora, este senhor de facto merece que se analise o seu percurso histórico, político e pessoal e político, porque ele tem causado muito mal a Portugal e ao povo português, como todas as pessoas sabem, já conhecem, através da comunicação social. Ora, segundo a Wikipédia segundo consta na Wikipédia, em 4 de 4 e 4 de abril de 2021, hoje, José Manuel Durão Barroso nasceu a 23 de março de 1956, tem 65 anos, em São Jorge de Arroios, Lisboa. Foi casado com Margarida Pinto Ribeiro de Sousa Uva, que é engraçado, ainda era da minha família alargada, porque eu sou Sousa Ribeiro, portanto, mas a senhora, segundo aqui diz, nasceu em 1980 e faleceu em 2016, portanto, com 46 anos de idade apenas. Mas voltando ao seu marido, Durão Barroso, este senhor aderiu ao PCTP-MRPP em 1976, ao qual pertenceu até 1980. Durante 4 anos foi militante do MRPP, Movimento Revolucionário Popular Português. Em 1980 aderiu ao PSD, 1980. É católico romano, e a formação é jurista e foi professor também universitário. Portanto, este senhor era e é uma pessoa muito ambiciosa, não é? Muito ambiciosa, muito manipuladora, porque não olhou a meios para atingir os seus fins. Ele andava a ver o que é que estava a dar, na política, o que é que estava a dar a nível do poder, para poder faturar e ascender e ganhar muito dinheiro e ser famoso e poderoso. Ora, ele é filho de Luís António Saraiva Barroso, com origens no concelho de Valpaços, Trás-Montano, e filho de Maria Elizabeth Freitas Gomes Durão, natural de Vila Real, concelho de Vila Real. Portanto, e sobrinho de materno de um senhor chamado Diamantino Durão, que eu não sei quem era. Estudou Direito, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, após o 25 de abril de 1974. Obteve um grau de mestre em Ciências Económicas e Sociais pelo Instituto Europeu da Universidade de Genebra, que frequentou com uma bolsa da OTAN. Portanto, este senhor sempre esteve ao serviço dos interesses estrangeiros. Sempre estive ao serviço e fui apoiado por interesses estrangeiros que queriam controlar e dominar o Estado português. Portanto, lecionou disciplinas de Direito, isto aqui, portanto, é
e que, portanto, andou sempre à volta da política, até que, portanto, se tornou presidente do Partido Social Democrata em 1 de maio de 1999, sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, e, portanto, foi primeiro-ministro de Portugal de 2002 a 2004, antecessor de António Guterres, e foi presidente da Comissão Europeia de 2004 a 2014. Antecessor Romano Prodi, sucessor Jean-Claude Juncker. Ora bem, vamos agora à minha opinião sobre este senhor. Este senhor fez muito mal a Portugal e aos portugueses, porque sempre foi um aliado dos interesses estrangeiros em Portugal. E, portanto, este senhor começou por ser um político de extrema esquerda, MRPP, passa para o PSD, para subir na vida, porque ele queria era poder e subir na vida. Depois pertence aos governos de Cavaco Silva, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, e portanto, após a queda de Cavaco Silva, politicamente, Cavaco Silva perdeu as eleições, o PSD perdeu as eleições para António Guterres, este senhor quis comandar o Partido Social Democrata e quis chegar a primeiro-ministro, o que conseguiu. Só que, já quando era primeiro-ministro de Portugal, ele ofereceram-lhe um tacho cheio de com mais lavadura, com mais poder, com mais prestígio, com mais dinheiro, muito dinheiro, para ser presidente da Comissão Europeia. E ele não hesita. Demite-se de primeiro-ministro de Portugal e vai para presidente da Comissão Europeia. Portanto, não honrou os compromissos que assumiu com o povo português. Não honrou com os eleitores portugueses. Na Comissão Europeia, este senhor sempre desenvolveu políticas que prejudicavam terrivelmente a economia portuguesa, o povo português, as empresas portuguesas, os trabalhadores portugueses, o Estado português, que foi altamente endividado e obrigado a pagar juros. O Estado somos todos nós, somos os pagadores de impostos. Temos que pagar mais impostos porque este senhor contribuiu também para as políticas de endividamento de Portugal e do povo português, que era um aliado de José Sócrates, que endividou o país, não é? Ao ponto de ter uma expressão fixe pá, como dizendo a José Sócrates que ele era fixe pá. Vejam só como ele se aliava a tudo e a todos, desde que fosse para ter poder e ganhar mais dinheiro. Este senhor deve estar cheio de dinheiro, mas eu gostava de saber onde é que ele o investe. Se investe na indústria, na agricultura em Portugal, nas pescas em Portugal, para haver mais peixe para os portugueses, mais alimentos, para Portugal ser um país autossuficiente em termos alimentares, se investe nas indústrias para Portugal não ter que importar tudo dos outros países, ou se é apenas um especulador financeiro que mete o seu dinheiro, sei lá, em bancos de investimentos, chamados bancos de investimentos,
tipo, há um banco em Portugal que se chama Banco Português de Investimentos, BPI, há um banco que faz isso, e estes bancos investem aonde? Investem aonde? Investem na agricultura, investem na indústria, investem na produção de bens e serviços úteis às pessoas, ou limitam-se a emprestar dinheiro ao Estado? Limitam-se a emprestar dinheiro ao Estado. Sabem qual é o objetivo? Emprestar dinheiro ao Estado, comprar obrigações do Estado e obrigar o Estado a pagar juros elevados por esses investimentos financeiros. Portanto, o Estado tornar estes bancos, igual a este banco, há muitos por esse mundo fora, e na Europa, limitam-se, não investem na agricultura na indústria, investem a comprar, a emprestar dinheiro ao Estado. Aliam-se aos políticos que lhes pedem dinheiro emprestado. Apoiam Mário Soares, apoiaram José Sócrates, apoiaram Passos Coelho, até os seus dirigentes diziam ótimo, muito bem, apoiavam as políticas de Passos Coelho, de José Sócrates, vivam o endividamento de Portugal, contraiam mais dívida, nós temos muito dinheiro para emprestar ao Estado, nós precisamos de ganhar dinheiro com os juros que vocês vão ter que nos pagar, vocês vão ter que obrigar o povo a pagar mais impostos, mas muitos mais impostos, vocês vão fazer cortes nos salários dos funcionários públicos, dos professores, dos médicos, dos juízes, vocês vão fazer cortes nas reformas, nos apoios sociais aos pobres, nos subsídios, nas ajudas sociais, vocês vão deixar de investir na qualidade da saúde, dos serviços de saúde públicos e na qualidade dos serviços de educação públicos. Poupem dinheiro, não gastem dinheiro com essas coisas, nem com essa gente dos funcionários públicos, e paguem os juros, juros altos, 7, 8, 10%, 4, 3, 5%, até 1, 2, já é bom, já é muito bom, tem milhões e milhões que eles emprestam. Dividem o Estado, porque nós, bancos de investimentos, adoramos isso. Adoramos parasitar o Estado, parasitar os contribuintes, parasitar os pagadores de impostos, porque nós emprestamos o dinheiro ao Estado e o Estado paga-nos juros e nós vivemos de rendimentos financeiros. São os chamados rentistas financeiros, que vivem a emprestar dinheiro ao Estado, que depois cobra impostos e mais impostos, ou corta nas despesas sociais, não apoio às pessoas, à qualidade de vida das pessoas, para pagar juros a estes investimentos financeiros, estes bancos de investimentos financeiros. Bancos de investimentos. O BPI era Banco de Investimentos Português, que, além de emprestar dinheiro ao Estado, também emprestava dinheiro às empresas e aos particulares, etc. Mas era também um grande financiador do Estado português, do Estado, tinha investimentos em todos os Estados europeus, investiam, compravam obrigações da Grécia, investiam por todo lado. Estes bancos, estas entidades, querem viver a emprestar dinheiro aos Estados e incentivam os Estados a endividar-se para eles terem aplicarem os seus dinheiros financeiros e cobrarem juros aos Estados, juros altíssimos, e vivem, e não produzem nada, e ajudam a endividar os Estados, e apoiam políticos que pedem-lhes empréstimos, que endividam os Estados. Apoiam Mário Soares, apoiaram José Sócrates, Passos Coelho, cortem nos trabalhadores, cortem nos pobres, reduzam as despesas públicas, cortem na saúde, cortem na educação, aumentem mais impostos, para os pagar juros, venham juros para nós. Parasitas, ladrões financeiros, é o que estes investidores são, porque vivem a emprestar dinheiro ao Estado e a cobrar juros ao povo, rentistas financeiros, cujos políticos têm que cobrar mais impostos para lhes pagar os juros. Mas estes políticos são apoiados por eles, são colocados lá nos partidos do PSD, do PS e noutros,
São lá convocados para chegarem a ministros das finanças, ministros da economia, ministros dos primeiros-ministros, ministros de terem taxas no governo para depois fazerem políticas favoráveis a esses banqueiros, a esses bancos. Já era assim com o BES, já era assim, é assim com todo o sistema financeiro. Os bancos vivem não em prestar dinheiro às empresas, às indústrias, à agricultura, aos serviços úteis, mas em prestar dinheiro aos Estados para viverem de juros. E a endividar os povos, e a cobrar juros aos povos para lhes pagar os juros. Isto é que é a realidade. Ora, Durão Barroso apoiou isto na União Europeia. Durão Barroso apoiou isto na União Europeia. Apoiou estas políticas da União Europeia. Portanto, este senhor prejudicou imenso o povo português, porque ao apoiar a adesão à União Europeia e a adesão ao euro alemão forte, uma moeda sobrevalorizada, que destruiu dezenas, milhares, centenas de empresas em Portugal, destruiu a economia portuguesa, destruiu milhares de empregos, devastou o norte de Portugal, destruiu imensas empresas, imensos empregos. Esta moeda forte incentiva a compra de produtos ao estrangeiro, prejudica a venda de produtos produzidos em Portugal e impede, dificulta as vendas ao estrangeiro de produtos produzidos em Portugal, destrói as empresas, destrói os empregos, destrói o futuro dos jovens e da juventude, e, portanto, este senhor fez muito mal a Portugal, na minha opinião. Ele pertence a uma série de associações internacionais. Enfim, este senhor não fez bem a Portugal de modo nenhum, na minha opinião. Ficou viúvo também muito cedo, a esposa morreu-lhe muito nova, com 46 anos de idade. Portanto, tem muito dinheiro, não sei de facto se vai investi-lo no estrangeiro, provavelmente noutros países, ou então anda a emprestar ao Estado, para o Estado se endividar mais, para pagar mais juros, e as pessoas terem que pagar mais impostos para pagar esses juros. Porque o euro incentiva isso, o euro incentiva a fuga de capitais para o estrangeiro, o euro afasta o investimento de Portugal, este euro forte prejudica as exportações, prejudica o turismo em Portugal, porque se essa uma moeda mais fraca, os turistas em Portugal, os preços eram mais baratos para os turistas estrangeiros, e portanto tínhamos 3 ou 4 vezes mais de turistas, 3 ou 4 mais vezes de receitas do turismo externo, prejudica as indústrias portuguesas que não conseguem competir com a China, nem com os outros países do mundo inteiro, prejudica a agricultura portuguesa, prejudica as pescas, destruíram as pescas. Ele foi apoiante, fiz parte do governos de Cavaco Silva, que começaram a destruir e a devastar a economia portuguesa, e a destruírem milhares e dezenas de empresas e de empregos em Portugal, e que continuamos no euro, continuamos na pseudo-União Europeia, na falsa União Europeia, que em vez de cuidar do bem-estar do povo, dos trabalhadores, de todos os povos, destrói os povos, destrói e devasta regiões, que gera desemprego por todo lado, gera empobrecimento por todo lado, para enriquecimento dos rentistas financeiros, dos capitalistas financeiros, que ganham muito dinheiro a emprestar dinheiro aos Estados, ou então a levá-lo para investimentos noutros países e para compra de produtos para outros países. Pessoal, este vídeo já vai longo. Se gostam dos meus vídeos, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos, e se fazem favor, subscrevam este canal de YouTube, este canal Ser Livre. Ser Livre é um canal é um canal de livre pensamento, de livre opinião e de livre expressão, que faz vídeos educativos sobre a vida, a política, a economia,
da saúde e para ajudar as pessoas a serem mais conscientes, mais sábias, mais saudáveis, mais alegres e mais felizes. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.